Vasco bem perto de anunciar volante interessante. Fala também de Arthur, volante que não fica no Grêmio e é especulado em vários clubes do Brasil. As últimas de mercado, bastidores, finanças e essa situação envolvendo Rafinha e a seleção brasileira. É verdade que ele passa por problemas financeiros? É verdade que ele cogita deixar a Copa para resolver sua vida pessoal? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco da Gama deve anunciar nas próximas horas a contratação de Nelson de Ossa, volante colombiano de 26 anos de idade que pertence ao futebol europeu. Ele jogava no Monterrey e foi adquirido no início, para ser preciso, na metade do ano passado pelo Betis. Operação de compra de 11 milhões e meio de euros. Primeira temporada do De Ossa na Espanha foi regular. 33 jogos com uma assistência, 16 jogos como titular, 17 jogos na condição de reserva. O Vasco avançou nas tratativas e está perto de anunciá-lo por empréstimo. Entre jogador e Vasco já estava tudo acertado. Os últimos detalhes desse empréstimo foram cravados com o Betis e a tendência é que o Vasco faça a oficialização a qualquer momento. De Ossa é o primeiro e importante reforço do Vasco. Atleta que havia sido pretendido, por exemplo, na temporada passada, antes da mudança para o Betis, pelo Palmeiras. Fiquei surpreso com a definição dessa negociação, não me parecia lógica, especialmente diante de toda a dificuldade pela qual passa o Vasco. Foi por conta da falta de investimento e da perspectiva de poucos reforços que Renato Gaúcho deixou o Cruz Maltino na semana passada. Quem mais pode chegar para o Vasco? O Cruz Maltino ainda busca um zagueiro de primeiro nível que chegue para ser titular, além de um centroavante, para tentar acabar com o problema da falta de gols do time. O que há de verdade na história de que Rafinha cogita abandonar a Copa do Mundo para resolver problemas financeiros e familiares. Essa história começa a pipocar no fim de semana, quando o Vampeta, em um podcast, afirma que o Rafinha tem problemas de dinheiro e tem forçado a barra para jogar no Al Hilal. O Vampeta ainda fala em problemas familiares. Depois, o jornal Metrópolis afirma que, por conta de toda essa situação, Rafinha cogita pedir à CBF a liberação para não disputar mais a Copa do Mundo, para tentar resolver seus problemas familiares. Vale a lembrança de que o Rafinha, na última sexta-feira, na vitória por 3-0 contra o Haiti, sofreu uma lesão muscular e deve precisar de mais 10 a 15 dias para se recuperar. O que eu consegui apurar dessa história? CBF assegura que não há nenhum movimento para que o Rafinha deixe a seleção. Isso nunca foi cogitado por conta de problemas financeiros ou familiares. Imaginar que o Rafinha possa ter problema com grana também me parece uma grande maluquice. O cara ganha 8 milhões de reais por mês no Barcelona, onde é capitão de um time que tem, por exemplo, Lamine Yamal, muito moral com o técnico Hansi Flick. E a julgar por várias das postagens que ele e a esposa fazem, não me parece ter nenhuma lógica que o Rafinha passe por problemas financeiros. Num aniversário recente do Rafinha, ele ganhou de presente de aniversário da esposa um motorhome 0 km, avaliado em muitos milhões de reais. Mas, importante registrar que há de fato um problema familiar. Rafinha era até algum tempo atrás representado pelo Deco, ex-jogador de futebol, que acabou por se tornar diretor de futebol do Barcelona. Foi naquele momento que o pai do Rafinha, seu Rafael, passou a cuidar da carreira do filho. Só que, mais recentemente, o Rafinha tomou a decisão de transformar seu sogro em seu empresário. O Alexandre Madeira, inclusive, se tornou agente FIFA para poder representar o marido da sua filha. E diante dessa mudança de representação do pai do Rafinha para o sogro, houve um distanciamento entre as partes. O pai do Rafinha, a esposa e também o sogro estão nos Estados Unidos acompanhando os jogos da seleção, mas não assistem ao Brasil em lugares próximos. Eles ficam até no mesmo setor destinado às famílias, mas com o pai do Rafinha no local e o sogro e a esposa em outro local ao lado dos filhos do jogador. O que você pensa sobre toda essa história? Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, beleza? Arthur vai para onde? O volante, ex-seleção, não ficará no Grêmio. Cheguei a contar para vocês na semana passada sobre o desacordo financeiro. O Arthur, que ainda pertence à Juventus, pediu ao Grêmio 3 anos de contrato e 100 milhões de reais de pacote. Ou seja, a intenção dele era faturar 2 milhões e meio de reais por mês ao longo de todo esse tempo de vigência, incluindo os 13º dos 3 anos do vínculo. Pois bem,
O Grêmio considerou a pedida muito alta e a falta de acerto com a Juventus acabou por fazer o tricolor desistir da continuidade do atleta de 29 anos de idade. O Arthur desde então tem sido especulado como possível reforço de Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Todos os clubes brasileiros que querem contar com o Arthur, porém, esperam que ele consiga a resolução da sua questão salarial e também contratual na Juve. O Arthur ainda tem mais um ano de contrato na Juventus e tem 5 milhões de euros a receber por esse último ano de contrato. Só que a Juventus também lhe deve outros 5 milhões de reais, relacionados a prêmios, bonificações, enfim, uma série de questões. E para os clubes brasileiros só é negócio fechar com o Arthur, oferecendo menos do que os 100 milhões de reais que ele pediu para o Grêmio e também não tendo de arcar com nenhum dos custos da operação com a Juventus. Então, se o Arthur rescindir por lá, aumentam suas chances de voltar ao Brasil. Arthur, que com a camisa do Grêmio em 2026 fez 23 jogos com 1 gol e 2 assistências. Vem da Argentina a informação de que o Vasco está perto de contratar um volante que já foi alvo do Palmeiras. Eu me refiro a Nelson de Ossa, colombiano de 26 anos de idade, que pertencia ao Monterrey quando o Palmeiras se interessou. Ele queria jogar na Europa e acabou comprado pelo futebol europeu. Operação de 11 milhões e meio de euros, foi o Betis quem o comprou. Primeira temporada na Espanha regular. 33 jogos e 1 assistência. Foi titular em 16 partidas, reserva em 17. Confesso que tomei um baita susto quando o Germán García Grova, jornalista argentino, divulgou que o Vasco tem negociações avançadas para fechar com o De Ossa. De Ossa até outro dia não queria jogar no Brasil, queria atuar na Europa. Ele enfim consegue. E tem um número relativamente bom de partidas como titular no futebol espanhol. E aí volta para o Vasco e aqui vem outra curiosidade. Renato Gaúcho e Vasco se acertaram para a saída do técnico exatamente pela falta de perspectiva em relação à contratação de reforços. Seria o De Ossa um reforço logo depois da saída do Renato Gaúcho? Com a lembrança de que hoje ele está avaliado em pelo menos 10 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Antes de gravar o vídeo, ainda mandei mensagem para um dirigente Cruz Maltino que não respondeu. Existe outra especulação envolvendo o Vasco e reforços. Diogo Leite, zagueiro português que pertence ele foi revelado no Porto, passou pelo Braga e defende o União Berlim. O problema para o Vasco é que ele também interessa ao Milan. Difícil imaginar, especialmente porque o Vasco está em mudança de dono, que possa existir alguma chance de negociação nesse momento. Fala garotada boa, mais um vídeo aí chegando aí com informação exclusivas do Vasco da Gama nesta segunda-feira, dia 22 de junho, com muita informação do mercado da bola do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando realmente do maior clube do mundo. Um grande abraço para você, nos siga para mais e até os próximos vídeos.